Olá, hoje vamos trabalhar o conteúdo de proporção. O que é a proporção? A proporção é a igualdade entre duas razões. Temos aqui as razões A está para B e C está para D. A igualdade entre essas duas razões, elas formam, nesta sequência, uma proporção. Temos aqui também a representação usual da divisão A dividido por B, que é igual a C dividido por D. A leitura, como já fizemos, é A está para B, assim como C está para D. Prosseguindo com a nossa aula, nós vamos aprender a propriedade fundamental. O que é que diz a propriedade fundamental? A propriedade fundamental diz que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Vamos verificar o que são os extremos e os meios. Usando a representação usual da divisão, nós vamos ter A dividido por B, que é igual a C dividido por D. O que são os extremos nessa representação? Os extremos são os termos que estão nas extremidades. Quem são os termos que estão nas extremidades? A e D. Logo, por estarem nas extremidades, eles são chamados de extremos. Quem são os meios? B e C. Ou seja, os termos centrais são chamados de meio. Neste caso, B e C são os meios. Escrevendo os nossos termos em forma de fração, ou seja, AB e CD em forma de fração, e fazendo a igualdade entre eles, ou seja, dizendo que eles são proporcionais, temos que AD, conforme vimos aqui, são os extremos e BC são os meios. Ou seja, com isso nós demonstramos a propriedade fundamental, que diz que o produto dos extremos, ou seja, A vezes D, produto dos extremos, A vezes D, que são os extremos, como nós já vimos, é igual ao produto dos meios, ou seja, B vezes C. Representando a nossa proporção através de números, nós temos aqui a seguinte proporção: 6 está para 15, assim como 10 está para 25. Vamos aplicar a propriedade fundamental para esta proporção. A vezes D, que é igual a B vezes C, ou seja, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Quem são os extremos na nossa proporção? 6 e 25, ou seja, produto 6 vezes 25 igual ao produto dos meios, 15 vezes 10. 6 vezes 25, 150, que é igual a 15 vezes 10, que é igual a 150. Ou seja, com isso nós provamos que a propriedade fundamental é válida para uma proporção. Quando eu multiplico 6, ou seja, o produto dos extremos, 6 vezes 25, eu tenho como resultado 150. Quando eu multiplico os meios 15 vezes 10, eu também tenho como resultado 150. Ou seja, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Continuando, nós vamos estudar mais uma propriedade. Os números A está para B, que é igual a C está para D, são proporcionais se a razão entre eles são iguais. Isto é, vejamos bem, se eu tenho um número A dividido por um número B, que é igual ao número C dividido por um número D, a divisão desses termos vai ser igual a um valor K comum a todas as razões. Observe como isso é verdadeiro. Eu adotei a mesma proporção anterior. 6 dividido por 15 dá 0,4. Se você for fazer essa divisão aí, você vai ver que dá realmente 0,4. 10 dividido por 25 também dá 0,4. Ou seja, nós confirmamos que se os números A, B, que é igual a CD, são proporcionais, se a razão entre eles são iguais. Veja, 6 dividido por 15 é 0,4. 10 dividido por 25 é igual a 0,4. Ou seja, se a
está dividido por B, que é igual a C dividido por D, nós vamos ter um valor comum a todas as razões. E isso faz com que a gente também adote a seguinte situação. Se A dividido por B é igual a K, então A é igual a B vezes K. Vejamos na prática. Adotamos a razão 6 dividido por 15, que nós já sabemos que essa divisão dá 0,4. Vejam que aqui nós aplicamos a propriedade fundamental novamente. Quando não aparece um denominador, nós temos que o denominador é o 1. Se nós aplicarmos a propriedade fundamental, veja aqui, ó, produto dos extremos, ou seja, 6 vezes 1, 6, igual ao produto dos meios, 15 vezes 0,4. 6 vezes 1, 6, que é igual a 15 vezes 0,4. Então, vejam que realmente esta situação ela é verdadeira, ou seja, A é igual a B vezes K. Novamente foi aplicada a propriedade fundamental aqui, ó. A vezes 1 da A é igual a B vezes K. Ou seja, A é igual a B vezes K. Guardem esta situação, pois ela será fundamental para nós resolvermos muitas questões envolvendo proporção. Da mesma forma, nós poderíamos aplicar essa condição para C dividido por D, que é igual a K. Ou seja, como era que ficaria isso aqui? Aplicando a propriedade fundamental, temos que produto dos extremos C vezes 1, C meios D vezes K é igual a D vezes K. Ou seja, quando eu multiplico D por um valor K, que é o resultado da divisão das razões, eu vou ter um valor C. Compreendido? Vamos para mais uma situação. Assim, se são proporcionais, então, se A dividido por B é igual a B dividido por Q, que é igual a C dividido por R, e assim sucessivamente, se essas razões elas são proporcionais, o que foi que nós vimos anteriormente, nós vamos ter um valor K comum a todas elas, ou seja, A dividido por B vai ser igual a um valor K, B dividido por Q será igual a esse mesmo valor K. Portanto, A dividido por B é igual a K, B dividido por Q é igual a K e assim sucessivamente. Quando eu quero encontrar o valor A, por exemplo, nesta condição, o que é que faço? Aplico a propriedade fundamental. A vezes 1, A igual B vezes K é B vezes K. Ou seja, se eu tiver o valor de B e o valor de K, eu vou ter o valor de A. Isso funciona para todas essas situações. Todas. Vamos resolver alguns exercícios para a gente verificar como que isso aí é aplicado. Aplicando as propriedades, determine os números x, y e z de acordo com as seguintes proporções. A. X dividido por y é igual a 1 dividido por 2, sabendo que x mais y é igual a 90. Sem mistério, vamos aplicar a propriedade fundamental. Produto dos extremos, x vezes 2. X vezes 2, 2x. Produto dos meios, y vezes 1 é y. Observe que foi nos proporcionada uma equação como condição para acharmos os valores de x e y. Da propriedade fundamental, nós obtivemos que y é igual a 2x. Então, basta eu dizer que x mais y, que eu encontrei da propriedade fundamental o valor 2x, ou seja, para y da propriedade fundamental, eu encontrei 2x, que é igual a 90. Nesta situação, o que é que nós vamos encontrar? Primeiro, o valor de x. Para encontrar o valor de x, eu tenho que ter um valor para y. E qual é o valor de y? 2x. Por que 2x? Porque da propriedade fundamental da proporção, nós encontramos para y que é igual a 2x. Logo, na equação onde tiver y, eu vou colocar o valor correspondente
da nossa propriedade, que é igual a 2x. Assim, obtivemos o seguinte: x mais y é igual a 2x, então no lugar de y, 2x, que é igual a 90. X mais 2x, ou seja, 1x mais 2x, nós vamos ter 3x, que é igual a 90. Aplicando a regrinha que nós já estamos cansados de saber, que nós isolamos a letra, igual a 90. Se o número estiver multiplicando, ele vem dividindo o outro termo, no caso 90. Ou seja, 3 está multiplicando x, isolamos x, igual a 90. 3 multiplicando, passa dividindo, ou seja, x é igual a 90 dividido por 3. Logo, 90 dividido por 3, 30. Ou seja, o valor de x, 30. Como é que eu faço para encontrar o valor para y? Temos duas possibilidades. Temos aqui o resultado da nossa aplicação da propriedade fundamental para essa proporção, que é y que é igual a 2x, ou podemos encontrar pela equação x mais y que é igual a 90. Pela equação, eu já tenho o valor de x. No lugar do x, eu coloco 30. Como ficaria pela equação? Poderíamos fazer o seguinte: x, 30, mais y, mantenho, que é quem eu quero encontrar, igual a 90. Isola a letra, neste caso, y, igual a 90. Só que agora o 30 não está multiplicando o y, ou seja, se ele estivesse multiplicando, ele iria passar dividindo, mas como não está, agora como é que eu faço? A soma de fatores, o positivo, neste caso 30 é positivo, não apareceu nenhum sinal aqui, mas fica subentendido que o 30 é positivo. Vamos passar para o outro lado do sinal para resolver com o 90, com o sinal trocado, ou seja, se ele é positivo, ele passa para o outro lado negativo. E se ele fosse negativo, ele passava para o outro lado do sinal positivo. Neste caso, podemos afirmar que 90 menos 30, 60. Dessa forma, o valor de x é 30 e o valor de y, 60. Daria para aplicar também no resultado que nós obtivemos da propriedade fundamental. Ou seja, bastava substituir 2 vezes o valor de x, que é 30. Então, ficaria 2 vezes 30, que é igual a y. 2 vezes 30, 60, que é igual a y. Ou seja, y é igual a 60. Podemos escrever dessa forma também, y igual a 60. Se nós somarmos o valor de x, que é 30, mais o valor de y, que é 60, nós vamos obter o valor da equação 90. Ou seja, 30 mais 60 igual a 90. Resolvendo a letra B, aqui é a letra B. X dividido por 8 é igual a y dividido por 5, que é igual a z dividido por 2. Ou pode ser x está para 8, que é igual a 5, y está para 5, que é igual a z está para 2. Sabendo que x mais y mais z é igual a 90. Veja que foi nos dada novamente mais uma equação. Aqui nós vamos aplicar a segunda propriedade, porque se torna mais fácil da gente chegar ao resultado. Como é a segunda propriedade? X por 8, que é igual a y por 5, igual a z dividido por 2. Nós já sabemos que qualquer valor x dividido por 8, x dividido por 5, z dividido por 2, se essas razões elas são proporcionais, lógico que nessa divisão nós vamos ter um valor comum para todas elas que nós chamamos de k, ou seja, x por 8, y por 5, z por 2, nós vamos ter um valor comum na divisão que é k. Foi que nós vimos também que eu posso dizer que x por 8 é igual a k. E aí o que é que eu faço para esta primeira situação? Também aplico a propriedade fundamental. X vezes 1 dá x, que é igual a 8 vezes k, 8k. Ou seja, se eu encontrar o valor de k, eu vou ter o valor de x. A nossa segunda razão, y por 5, também é igual a k.
Vejam que o K é comum para todas as razões, ou seja, será um valor que, quando as razões forem divididas, elas terão como comum o valor K. Vamos aplicar a propriedade fundamental. Y vezes 1 é Y. 5 vezes K, 5K. E a nossa última razão, Z dividido por 2 é igual a K também. Aplicando a propriedade fundamental, Z vezes 1, Z. 2 vezes K, 2K. Aplicando isso na equação x mais y mais z, que é igual a 90, vejam que eu já tenho um valor para x. Quanto equivale x? 8K. No lugar de x, 8K. Mais, qual é o valor de y? 5K. Valor de z, 2K, que é igual a 90. 8K mais 5K mais 2K, 8, 5, 13. 8 mais 5, 13, mais 2, 15. 15K igual a 90. Isolando a letra e aplicando a nossa regrinha, isolamos K, e aí fica 90. 15 está multiplicando K, vem dividindo o 90. Dessa forma, o nosso valor K é 90 dividido por 15, 6. Mas precisamos encontrar o valor de x, y e z. Lógico que o objetivo de encontrar o valor K é porque já sabemos que x é igual a 8K, ou seja, 8 vezes K. Dessa forma, o x é 8 vezes K, que nós encontramos 6. Assim, 6 vezes 8, 48. Ou seja, o valor de x é 48. Y é 5K, ou seja, 5 vezes 6. 5 vezes 6, 30. Valor de y, 30. Z é igual a 2K, ou seja, Z é igual a 2 vezes 6. 2 vezes 6, 12. Então, x mais y mais z é igual a 90. Se nós formos somar x 48 mais y 30 mais z 12, nós vamos ter como resultado 90. Bom, pessoal, aqui nós encerramos a nossa aula. Curta o nosso vídeo, compartilhe, comente, que você vai estar ajudando o canal. Abraços!